Oração de abertura para o estudo de Gênesis, capítulo 10. Querido Deus, agradecemos por este momento de estudo e reflexão. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie enquanto exploramos o capítulo 10 de Gênesis. Ajuda-nos a entender as Tuas palavras e a aplicar os ensinamentos que encontramos aqui em nossas vidas. Que possamos crescer em conhecimento e fé, e que este estudo nos aproxime mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. 2 Os filhos de Jafé são, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. 3 Os filhos de Gomer são, Askenaz, Rifate e Togarma. 4 E os filhos de Javã são, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. 5 Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. 6 E os filhos de Cão são, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. 7 E os filhos de Cuxi são, Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá, e os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. 8 E Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. 9 E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. 10 E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. 11 Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote e Ir, Calá. 12 E Rezem, entre Nínive e Calá, está a grande cidade. 13 E Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim. 14 A Patruzim e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. 15 E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. 16 E ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgazeu. 17 E ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu. 18 E ao Arvadeu, ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. 19 E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá e Zebuim, até Laza. 20 Estes são os filhos de Cão segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. 21 E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. 22 Os filhos de Sem são, Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. 23 E os filhos de Arã são, Us, U, Jéter e Mas. 24 E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. 25 E a Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. 26 E Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Zarmavé, a Gerá. 27 A Adorão, a Uzal, a Dicla. 28 A Obal, a Abimael, a Sebá. 29 A Ofir, a Avilá e a Jobabe, todos estes foram filhos de Joctã. 30 E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. 31 Estes são os filhos de Sem segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. 32 Estas são as famílias dos filhos de Noé segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. O capítulo 10 de Gênesis, conhecido como a Tabela das Nações, detalha a descendência dos filhos de Noé após o dilúvio e a formação das nações. Vamos analisar versículo por versículo. Gênesis 10, 1, 32. Versículo 1. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Este versículo introduz a genealogia dos filhos de Noé, que são fundamentais para entender a dispersão das nações após o dilúvio. Versículos 2, 5 Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã, Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Destas vieram as nações dos gentios nas suas terras, cada um segundo a sua língua, segundo as suas famílias, nas suas nações. Jafé é considerado o antepassado de muitos povos europeus. Os nomes mencionados aqui estão associados a várias nações e culturas.
Essa diversidade de nações reflete a soberania de Deus na criação das diferentes culturas e línguas. Versículos 6, 20. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Seba e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. Ele foi um valente caçador diante do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, valente caçador diante do Senhor. E a princípio foi o seu reino Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu para a Assíria e edificou Nínive, Reobote e Calá, e Rezém entre Nínive e Calá, está a grande cidade. E Mizraim gerou a Lúdia, a Anami, a Leabim, a Naftuque, a Patruzim, a Casluquim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. E os Jebuseus, os Amoreus, os Girgazitas, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Avitas, os Zeteus e os Amateus, e depois as famílias dos cananeus se espalharam. Cã é considerado o progenitor de várias nações, incluindo os africanos e os povos do Oriente Médio. Este trecho destaca a potência de Nimrod, que se tornou um líder notável. Os descendentes de Cã também incluem os cananeus, que mais tarde se tornam significativos nas narrativas de Israel. Versículos 21, 31 a partir de Sem, pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã, Us, U, Jéter e Mas. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. E Éber gerou 2 filhos, o nome de um era Pelé, porque na sua época foi dividida a terra, e o nome de seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almodá, a Salefe, a Azarmavete, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Saba, a Ofir, a Avilá e a Jobab, todos estes foram filhos de Joctã. E a sua habitação foi desde Mese até Cefar, monte do Oriente. Sem é visto como o ancestral dos hebreus e de várias nações do Oriente Médio. A menção de Éber é significativa, pois ele é considerado o ancestral dos hebreus. A divisão da terra durante a época de Pelé pode ser uma referência à dispersão das nações. Versículo 32. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destas foram espalhadas as nações na terra, depois do dilúvio. Este versículo conclui o capítulo, reafirmando que todas as nações e povos que surgiram na terra descendem dos filhos de Noé. Isso destaca a unidade da humanidade, apesar da diversidade cultural e das diferenças. Ensinamentos e reflexões. 1. Unidade e diversidade. Apesar da diversidade de línguas e culturas, todos os povos têm uma origem comum em Noé. Isso nos lembra da unidade essencial da humanidade diante de Deus. 2. Soberania de Deus. A dispersão das nações e a formação de diferentes culturas são parte do plano soberano de Deus. Ele controla a história e as gerações. 3. Identidade cultural. O capítulo ressalta a importância das identidades culturais e das genealogias. Cada nação tem uma história única, que Deus conhece e valoriza. 4. Consequências do pecado. A divisão das nações e a multiplicidade de culturas também refletem as consequências do pecado e da rebelião contra Deus, que culmina na confusão das línguas em Gênesis 11. Esse estudo nos convida a refletir sobre nossa própria identidade e a maneira como nos relacionamos uns com os outros como parte da grande família humana criada por Deus. Oração de encerramento para o estudo de Gênesis, capítulo 10. Senhor Deus, agradecemos por este tempo de estudo e reflexão sobre a Tua Palavra. Te agradecemos por nos revelares a genealogia de Noé e a origem das nações. Que as lições aprendidas hoje nos ajudem a valorizar a diversidade que criaste e a reconhecer a unidade que temos em Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue a nos guiar e a nos ensinar enquanto buscamos mais conhecimento e entendimento. Que possamos viver em harmonia com nossos irmãos e irmãs, respeitando e amando uns aos outros. Em nome de Jesus, amém. À medida que chegamos ao final do nosso estudo sobre Gênesis, capítulo 10, somos lembrados da rica tapeçaria que Deus teceu na história da humanidade.
Este capítulo, embora muitas vezes visto como uma lista de nomes e gerações, revela algo profundo: a diversidade das nações e a unidade de origem que todos nós compartilhamos em Noé. Cada nome mencionado nesta passagem representa vidas, culturas e histórias únicas, todas sob a soberania do Criador. É um poderoso lembrete de que, independentemente de nossas diferenças, todos fazemos parte da mesma família humana, chamada a amar e respeitar uns aos outros. Que as lições que aprendemos hoje nos inspirem a valorizar a diversidade ao nosso redor e a ver cada pessoa como um reflexo da imagem de Deus. Ao olharmos para o futuro, que possamos nos unir em amor e compreensão, contribuindo para um mundo onde a paz e a harmonia prevaleçam. Obrigado por nos acompanhar neste estudo. Que a palavra de Deus continue a iluminar nossos corações e mentes, guiando-nos em nossa jornada de fé. Até o nosso próximo encontro, que Deus abençoe a todos vocês.